A soberba precede a queda. Essa frase é do grande pensador moderno Radamés Furlan, se referindo ao pôr do sol, grupo que os paioleiros e os crias acusam de serem soberbos. Mas numa casa cheia de espelhos, é o que eles menos fazem por lá, justamente se olharem no espelho. O que foi o Black todo arrogante lendo o poder na hora que a Galisteu mandou? Indicar o terceiro roceiro entre os peões da baia. É contigo. Posso falar sobre o pergaminho, André? Pode falar. A primeira escolha era ficar imune à roça, e a segunda era indicar o terceiro roceiro entre os peões da baia. Me orgulho muito no meu jogo. E depois comemorando como se ele tivesse marcado um gol em final de Copa do Mundo. Foi aí que eu vi. Tá tudo certo, vamos seguindo então. Formação da roça concluída. Agora é ficar pleno na frente do Play Plus, vendo o bate-bola. O cara simplesmente não entende que ele foi incoerente porque ele armou uma estratégia de colocar plantas na roça, jogou o Lucas achando que agora vai e pode dar completamente errado. O Black só tem uma chance em 3 para essa jogada master que ele fez ontem dar certo, porque senão vai dar tudo errado. Mas se essa jogada falhar, foi o mesmo que nada. E o que foi o Sander se jogando na roça? Sim, porque ele combinou com os crias antes que, se precisasse, ele ia para a roça. Ele fez um sinal para Lili e se jogou na roça. Ou você vai salvar o Sander. Salve, Tomzão. Ou você vai salvar o Sander. Salve, Tomzão. Se ele não voltar fazendeiro, ele vaza fácil. Mas ó, conselho, hein? Quem se joga na roça nunca escapa, o público nunca salva. Eu achei que foi a maior burrice o Sander ter vetado a Márcia da prova do fazendeiro. A razão me diz pra vetar o Lucas, mas o coração me diz pra vetar a Márcia. E eu vou vetar a Márcia. O cara é barrigudo, ele não é ágil, ele não tem preparo físico para provas que exigem algum esforço físico. Ele vai disputar a prova com 2 pessoas que já venceram e já foram fazendeiros. Se o Lucas volta fazendeiro, todo o plano armado pelo Black, pelos paioleiros e pelos crias vai por água abaixo. O primeiro tombo é esse. O segundo tombo é a volta da Jaqueline e da Márcia da roça. O grande jogador que se orgulha do jogo nulo dele vai sair de lá da fazenda sem ter acertado nada até agora. E olha que ainda pode ter uma roça dupla na próxima semana, hein? Se a gente olhar o histórico da fazenda, isso aconteceu na 9ª semana da Fazenda 14. Quem sabe o Carelli repete isso de novo agora, até porque ele tá dizendo que tá fazendo uma fazenda clássica, né? Tá aí a dica. A edição do programa mostrou a briga do Black e do Chay que a gente comentou no vídeo anterior, mas a gente ainda não tinha as imagens dela, a gente apenas mencionou. Chay, o que eu quero deixar claro é que todos têm que saber da que vai dar no final. Tá bom. É isso. Tá. Os dois brigaram antes, mas depois da formação da roça comemoraram a grande vitória parcial deles, pelo menos até aquele momento. Nessas horas, eles até dedicaram para o Henrique, a quem eles mesmos chamaram de planta e disseram que não era parte do paiol. Eles acham que a gente não tá assistindo. Ó a provocação. Eu acho que é por isso que o Chay não entendeu o porquê o Henrique deu uma plaquinha de perdido para ele. Mas a resposta tá bem na cara. A formação da roça já começou com o Black fazendo uma ceninha na abertura do Lampião. Ele fez isso para debochar do André. E o André guardou isso para usar na hora certa. My precious! Black escolheu o poder branco que tinha uma imunidade ou uma indicação para a roça e deu o poder laranja para o Chay. Ele disse que ia arriscar e ainda mandou um vamos ver na mais pura soberba. Dri, eu vou ficar com a opção 2, vou arriscar. Eu disse para vocês que o poder laranja ia flopar. O Yuri não ia vender o poder de indicação dele, porque isso o deixaria sem a sua função principal,
a de indicar alguém. O Yuri fez uma cara de negativa na hora que o Chay leu o poder. Ele justificou dizendo que o Chay indicaria outra pessoa. Essa outra pessoa seria o Tonzão. Não vou deixar não, porque ele teve um embate com um parceiro meu essa semana e eu tenho medo dele, tenho receio dele indicar o meu companheiro na roça. Poder flopado total. Veio a indicação do Yuri. Ele indicou a Jaqueline e usou a justificativa das primeiras semanas, citando que se arrependeu de não ter indicado a Jaqueline naquela primeira semana. Mas naquele dia em que eu cometi o erro, eu também estava completamente abalado. Naquela semana, Yuri queria indicar a Jaqueline, mas ele foi influenciado pelos crias e acabou indicando a Raquel no lugar. Ele ainda disse que já pediu perdão a quem tinha que pedir perdão por suas atitudes consideradas homofóbicas e que todos lembram disso a toda hora lá dentro. Traz uma atitude que eu me arrependo, já pedi perdão a quem eu ofendi. Já pedi perdão aqui a todos que se sentiram ofendidos. Yuri, é assim mesmo, tá? Você tá no reality show. Toda hora vão lembrar e vão jogar isso na sua cara. Jaqueline respondeu com uma macetada no Yuri. Ela jogou na cara que ele só pediu desculpas pro Lucas após a Galisteu falar sobre homofobia ser crime. O que você fez com o Lucas, você sim só pediu desculpa porque a Adriana entrou na sala e falou que os seus atos de laranjinha e que a Cariúcha estava levantando no programa era homofóbico e racial. Ela ainda disse que o Yuri a ofende há tempos e que ela não está lá para provar quem ela é ou quem ela deixa de ser. Ele sempre fica falando que eu sou um VT, que eu sou um personagem, sempre querendo que eu prove pra ele quem eu sou. Na votação da casa, a Márcia teve a maioria dos votos como era previsto. Aliás, ela foi massacrada, né? Ela teve 7 votos e votos que vieram do Paiol e dos crias. O destaque dos votos que a Márcia teve foi do Radamés, a quem a Márcia lembrou que o melhor amigo chamou ele de perdido. De perdido? Aí vocês tiram a conclusão de vocês, tá, beleza? Bom, muito obrigada pelo voto. Outro destaque de voto na Márcia foi o Sander. Ele votou nela para se posicionar porque ela desmereceu a história de superação dele, aquele mesmo discurso que ele disse lá na dinâmica de domingo, coisa chata mesmo. A Márcia respondeu que ela não desmereceu a história de superação dele, mas que ele tem uma historinha triste sim na Fazenda. Que aqui dentro pra mim, a sua historinha é muito triste, porque você não tem palavra. A história do Sander na Fazenda é praticamente nula. Ele também apelou para o discurso que a Márcia diminui as mulheres, que a Alicia também usou. A Márcia respondeu que as meninas mais novas lá da Fazenda não ajudam nas tarefas da casa, não limpam e não fazem nada. Que elas não te ajudam, elas não querem saber, e se bobear, ainda deu na sua cara. A Kali tomou as dores da Alicia e usou isso como justificativa para votar na Márcia, e a Alicia usou a mesma justificativa também. Só que as duas trocaram ofensas. Ela disse que a Márcia falou que Black e ela não são da mesma espécie da Márcia. A Márcia interrompeu e disse que não é mesmo da mesma espécie dela. Ela falou pro Black que ele não era da mesma espécie que ela. Eu e Black não éramos da mesma espécie que ela. Aqui dentro não são mesmo, não. Ela também disse pra Alicia ser mãe primeiro pra depois saber o que é falar de um filho. Vai ser mãe primeiro pra depois você falar. Tá bom? Você não vem falar assim comigo nunca mais também, não. A Alicia citou o pai dela, contou toda a história de vida dela lá, foi bem chato isso aí. Eu, assistindo aqui de fora, só tava dizendo pra mim mesmo que isso não é campeonato pra saber quem tem a história mais triste pra contar pro público. A Lili também votou na Márcia e citou sobre dançar até o chão, aquela coisa da dinâmica também. E a Márcia respondeu dizendo que ela ainda vai colocar o silicone dela e que ela também vai fazer uma maquiagem muito bonita. Ela também diz que não desmereceu a Lili por dizer para elas dançarem até o chão, mas diz que a Lili não faz mesmo muita coisa ali dentro da Fazenda e errada a Márcia não está. Eu quero dizer que não custa nada as meninas que se maqueiam, como a Jaqueline vive maquiada e vive bonita, com o rosto do jeito que ela tá, mas ela ajuda, pega uma vassourinha, é só isso que eu tô falando. Agora... O Black votou na Márcia e disse que ela queria jogar com ele, citou de novo o episódio das primeiras semanas e ela respondeu que ela nem sabia que ele ia se revelar
quem ele se revelou. E ainda mandou um "me ajuda aí, colega", na hora que ela respondeu pra ele. Mas isso foi no início Tá, do programa. pronto, falou, Me ajuda aí, colega. Ele disse que a Nádia foi prejudicada pela Márcia, o que a própria Nádia negou na hora. E ainda pergunta quando foi que ela pediu alguma coisa pro Tonzão ou pro André. O Black teve 5 votos, dentre os quais o maior destaque foi o da Jaqueline e do André. A Jaqueline disse que o Black é muito soberbo, tem atitudes soberbas e que ele trata mal as pessoas achando que só o jogo dele é válido ou só o jogo dele é melhor do que os outros. A resposta do Black foi no sentido de desqualificar a Jaqueline, aquela coisa que ele sempre faz, de que ela não entende nada e que ela só fala besteira. Ela simplesmente se perde e vem falando coisas vazias. Então basicamente é isso, não tem argumento para discutir, então é melhor não discutir. O André também votou no Black e disse que ele tenta a todo momento desqualificar o jogo dele e desqualificá-lo também como pessoa o tempo todo. Eu percebo um pouco que ele desqualifica um pouco o meu jogo, consegue diminuir um pouco o que eu pretendo fazer e tento fazer dentro do jogo. Meu voto hoje, César Black. Aí o Black diz que não pode mais brincar na casa porque todo mundo leva aquilo tudo muito a sério e que tá de mimimi. Pode brincar, você não pode se divertir, você não pode fazer uma brincadeira até com outras pessoas, que todo mundo se sente ofendido. Gente, por favor, né? Aonde é que foi engraçado o Black pegando uma planta pra debochar da cara do André? Só se foi na cabeça dele mesmo. Porque pro público que assistiu isso, pegou hiper mal. Não pegou nem mal, pegou hiper mal. Jaqueline apareceu para defender o André e dizer que o paiol é isso mesmo. O Black, na maior arrogância, disse para ela não se meter porque não tinha nada a ver com ela. Quem falou foi o Chay. Exatamente. Perguntou uma coisa que não falar é sua. Exatamente. Tiveram também outros votos perdidos por lá. WL votou na Nádia por puro ranço mesmo e a Nádia não quis ajudar a Márcia votando no Black. Ela preferiu votar na Lili, relembrando que a Lili foi peitá-la na dinâmica, aquela coisa chata que a gente já comentou nesse vídeo aí no card. A Nádia ainda tá procurando um enredo há quase 3 meses, mas parece que esse enredo não vai vir. A Nádia sonha com o enredo que a Jaqueline tem, a de ser perseguida pela casa sem nenhuma razão. Com 7 votos, massacrada, Márcia foi sentar no segundo banquinho e o poder branco entrou em ação. O poder branco era justamente uma outra indicação. O Black disse que ele não ia arregar agora e que estava lá para se arriscar e que ele ia se arriscar mesmo. Apontou que ele se orgulha muito do jogo dele e que ele ia jogar com a estratégia e não com o coração. Mandou o Lucas de novo para a roça junto com a Jaqueline. Porque eu vou conseguir usar realmente o meu coração em quem eu quero pôr nessa roça novamente. E é o Lucas. Vamos lá, Lucas. Terceiro banquinho é seu. Aliás, eu também disse no vídeo anterior que se o Black pegasse o poder branco para ele, era porque era algo bom para ele. E dissemos que o poder ou seria jogar na roça ou seria indicar alguém para a roça, basicamente. Não mudou muita coisa. Como o Lucas iniciou o Resta 1 pelo pôr do sol, até surpreendeu ele ter salvo o André nessa hora. No fim, um dos crias foi para a roça. A Lili precisou escolher entre o Tonzão e o Sander e ela optou por salvar o Tonzão após o Sander fazer um sinal para ela que estava tudo bem e ele foi parar na roça. Você vai salvar o Sander. Salve o Tonzão. Você vai salvar o Sander. Salve o Tonzão. Ele fez a mesma coisa que a Simeone fez. Na prática, o Sander se jogou na roça. O público nunca perdoa quem se joga na roça. Nem mesmo uma boa jogadora como a Simeone perdoou, imagina o Sander. Na hora do veto, eu achei que foi o momento que o Sander sacramentou a eliminação dele. Convenhamos, ele não tinha uma escolha difícil ali. Ele justificou dizendo que a razão dizia para ele vetar o Lucas, mas o coração dizia para ele vetar a Márcia. Ele vetou a Márcia, que é ruim de prova, e vai disputar uma prova com o Lucas e a Jaqueline, que já foram fazendeiros e são relativamente bons de prova. Não me pareceu ser uma escolha inteligente. Vamos ser sinceros? O Sander fez a pior escolha possível para ele. A razão me diz para vetar o Lucas, mas o coração me diz para vetar a Márcia.
e eu vou vetar a Márcia. Após a formação da roça, o Chay e o Black ficaram felicíssimos com o que eles consideraram a jogada master perfeita. Foi aí que eu vi. Tá tudo certo, vamos seguindo então. Formação da roça concluída, agora é ficar pleno na frente do Play Plus. Sander disse que quer que a Márcia saia do programa, mas que se ele sair, tá tudo bem pra ele, porque ele não aguenta mais conviver com essa mulher. É isso. Se ela tiver que voltar e eu sair também, eu prefiro arriscar, eu não aguento mais essa mulher. Depois, ele se questionou que historinha triste ele tem lá dentro do programa. Ela não tem o que falar. Kali, pelo amor de Deus, que historinha triste que eu tenho aqui dentro. Pra mulher falar aquilo que ela falou. Como ele não sabe que historinha triste ele tem, vamos listar as coisas relevantes que o Sander fez na Fazenda. Ganhou um poder de fogo porque foi ajudado pelo Yuri e pela sorte. De resto, ele fez o possível para não ter nenhuma função na Fazenda e reclamou quando ele foi colocado no trato dos animais pelo Lucas. É por isso que ele ficava na cozinha o tempo todo. Só que isso já deixou de ser relevante para os colegas e mesmo para o próprio público. E aí, a Kali ficou mais apaixonada pelo Black e o elogiou por ter a coragem de colocar o Lucas de novo na roça. Fez bem, seu pacote emoção da semana. O diferencial nosso é o quê? Coragem. A Kali deixou um papel de relevância na Fazenda para assumir um papel de falsidade, porque ao mesmo tempo que ela ficou feliz do Black jogar o Lucas de novo na roça com a Jaqueline, ela foi lá consolar a Jaqueline por ela estar na roça. Chore não, viu? Como é o nome dela? Sua filhinha? Bela. A Bela não quer ver você chorando. E depois disse pro Sander que ele evoluiu no jogo. Ele nessas últimas semanas eu vejo que ele tá se posicionando mais. Positivamente. E sim, gente, a paixão deixa as pessoas cegas. Enquanto isso, Black e Chay elogiaram o Yuri pela coragem e o Black diz que ele precisa gritar muito porque eles mitaram nessa roça. A gente não sobra porra! Por isso que... Porra! Por isso que eu... Óbvio! Mas você não queria botar Lucas? Você viu o que eu falei no meu voto? Eu vi! Pro jogo dele, faz sentido ele ter feito isso. Ele diz que tem orgulho do paiol, a jogada master que ninguém teve coragem de fazer. Eles todos estavam em êxtase com isso, especialmente o Black. E aí o Black diz que se o Sander voltar fazendeiro, as coisas vão ser melhor ainda. E depois, com o parco conhecimento de público que o Black tem, ele disse que não é possível que o público não tenha gostado dessa jogada master que ele fez na hora da roça. Será que o público não gosta desse jogo? Será que eles não comemoraram o gritaram? Será que o público não gritou? Gente, eu não consigo entender. E diz que se der errado, eles também não vão arredar o pé e vão fazer tudo de novo até conseguirem o objetivo de eliminar quem eles querem eliminar. E depois ele disse pro Radamés e pra Kali que era pra deixar com o pai porque eles não iam sobrar no Resta 1. Aí, ó, vocês achando que iam sobrar? Ó, deixa pro pai, porra. Sim, bem soberbo mesmo desse jeito aí. E aí ele assume que ele é mesmo arrogante, que ele não tá nem aí se os outros na casa estão falando disso dele, porque ele é o fodão, ele é o bom, e que os outros caçem o que fazer pra falar dele. Eu já falei pra vocês, vamos falar que eu sou arrogante 100 vezes. Eu quero que falem mil, eu quero que falem 1000 vezes. E criticam logo a Jaqueline e o Lucas. A Alicia diz que ele tava jogado no sofá e a Jaqueline chorava. Aí o Black disse pra deixar eles fazerem o VT deles e pronto, pra eles não se meterem nisso. O Black desceu pra gritar obrigado Deus e dedicar a jogada master pro Henrique, a quem ele mesmo chamou de planta e de não fazer parte do paiol. Deixa, não responde, ó. Olha a provocação, ó a provocação. Se ele soubesse que o Henrique tá nem aí pra isso, o Black não se enxerga nem com essa casa cheia de espelhos ali. Lucas respondeu e chamou a atitude do Black de nojenta. E disse pro Black deixar de ser escroto e que o público tá vendo tudo isso. Deixa ele ser escroto, o povo tá vendo. A Jaqueline comentou que depois ela é que é a soberba da história.
Depois é eu que sou soberba. O Lucas tenta entender por que o Black o alveja tanto, chama o jogo do Black de covarde e óbvio demais e ainda diz que ele não é o corajoso que ele tenta fazer parecer. Ele também conversou com a Márcia e disse pra Márcia que ele e o Black nunca discutiram nada e nem são inimigos dentro da casa. Ou ao menos eles não eram até agora, né? Mas por que? Não entendi. Eu não fiz nada pra esse menino, Márcia. O Black? Eu não fiz nada pra ele. Doideira. Uma perseguição. A Jaqueline relembrou da história de quando o Sander riu da cara dela quando ela ganhou um dinheiro na dinâmica do Faro e disse que daria esse dinheiro para sua funcionária e ele disse que essa era uma história triste, caçoando dela. Você fala que tem no coração. Ele pegou e riu do meu discurso dentro de um quarto. Pra você E falou ver que era como historinha que ele triste. Falou que era a minha historinha triste, da minha funcionária. Márcia disse pra Jaqueline que Sander foi chamado de inescrupuloso pelo Black, mas tá lá lambendo ele só porque acha que vai voltar fazendeiro. Enquanto isso, Alicia diz que Márcia teve atitudes tão erráticas quanto as da Cariúcha e a Cariúcha foi eliminada por essas mesmas atitudes. E por isso, ela acredita que a Márcia seria a eliminada agora. Se o Sander for pra roça, acho que o Sander pode sair. Ai, não muita- acredito. Não acredito nisso. Eu acredito. Infelizmente é o game, né, bicho? O Black chama de incoerência o pôr do sol ter votado nele e depois de dizer que não combinava voto. É que eles falam que não combinam voto. Não é engraçado. Mas e se for pegar, na verdade... Eles ignoram que não existe mais grupo, mas existe sim proteção. Lucas, Jaque e André vão votar para se proteger. Não significa que eles combinaram votos, até porque eles nem falaram de jogo e nem se reuniram para isso. O Lucas disse para Kali que o André não falava com ele há dias. E na casinha da árvore, durante o jantar romântico na noite anterior, ele também disse que ele não ia decidir nada de votos, que só na hora de votar é que ele ia decidir em quem ele votaria. Detalhe é que a Kali estava lá e sabia disso, mas ela simplesmente deixou a coisa sair como o Black queria porque ela tá apaixonada pelo Black. E já sozinho na baia, Lucas chorou e fez um VT. Ele disse que não achava que esse jogo fosse ser tão difícil assim, mas que ele sabe que ele vai ser esculachado mesmo. Depois ele disse que não pode ser julgado o resto da vida dele por causa de uma polêmica com a Jojo e que ele é muito mais do que isso. Não é porque que eu me meti em uma polêmica ou outra, que eu errei no passado, que eu tenho que ser julgado o resto da vida. Na casinha da árvore, a Márcia queria saber se a Alicia tinha alguma força no Quai e a Jaqueline disse que ela tem milhões de seguidores, mas que tudo isso não faz a menor diferença porque o público de reality show é outro e não o mesmo público de rede social. E a Márcia diz que a edição do programa também deve passar o lado dela da história na hora de confrontar os fatos. Passa lá o que você falou. A pessoa te acusando e uma chave aqui, ó, bem na hora que a pessoa tá votando em você e te acusando das coisas. E sozinha também, a Nádia reclama da Márcia porque ela reclamou do voto dela na Lili e não no Black. E aí a Nádia diz que não ia fazer diferença e ainda joga que a Márcia não a protegeu quando ela pensou no Tonzão e não pensou nela naquele Resta 1. Márcia ficou chateada porque eu não votei no Black para tentar salvar ela. A Nádia guarda muito ressentimento, hein, gente? E ela joga isso na cara das pessoas quando ela quer usar isso a favor dela. A Márcia também cobrou a Jaqueline e disse pra ela não deixar aquele homem voltar fazendeiro de jeito nenhum. E diz ainda que ela vai infartar se o Sander voltar fazendeiro e falar disso toda hora. Pelo amor de Deus, eu não vou aguentar esse homem gritando, mas que fazendeiro, eu vou infartar. Enquanto isso, Yuri justifica lá pros crias o porquê que a Jaqueline é do jeito que ela é, porque ela participou de outro reality show, ela sabe que ela precisa ser VTZera para aparecer. Ela já viu, tanto que ela já fez atitude de coisas de pessoas que já fizeram aqui, de tirar o microfone, bater o martelo. E eu aqui fico me perguntando, o que tem de errado nisso?
Nem motivo plausível para voto isso é. Todos que estão lá na Fazenda querem a mesma coisa, querem aparecer. Tonzão diz que a Jaqueline quer capturar parte do público da Raquel e por isso a menciona o tempo todo. É igual reparar que é forçar no bagulho da Raquel, porque devido àquele bagulho que veio. Se ele soubesse que a Raquel já deu o público dela pra Jaqueline sem a Jaqueline pedir, né, ele nem diria isso. Na casinha da árvore, a Márcia cobrou de novo pra Jaqueline voltar fazendeira, mesmo que ela morra na prova, mas que o Sander não pode voltar fazendeiro. E aí, o André diz que o Sander se colocou numa posição confortável no jogo, exatamente para não precisar fazer muitas coisas por lá e ficar só cuidando da comida e da casa. Um pouco da cozinha. E o próprio jogo tá pedindo que alguém saia dali, que ele tinha que ter conquistado um outro espaço. Lucas também reclamava que 2 caras de 37 anos estavam provocando um cara de 23 anos. A Márcia disse que esse é o paiol que ela luta contra há bastante tempo. Confrontando, mas sabe o que é, Márcia? Eu tava falando pra Jaque. Esse é o paiol, meu povo. Esse é o paiol. Quer que eu faça o quê? Eu tô tentando lutar contra eles, mas quem tem que me ajudar são vocês. Depois, o André se desculpou com o Lucas por não ter falado com ele há dias e agradeceu o voto de confiança do Lucas nele. Carly, eu acho que você deu um voto de confiança hoje pra mim e eu fiquei muito feliz com a sua atitude, tá? Ele voltou para a casinha da árvore e foram falar da roça. A Jaqueline disse que não suporta o Yuri e a Márcia disse que o Black é muito pior do que o Yuri. Eles dizem que o Sander é porco e que ele cozinha muito mal e a Jaqueline conta que a Nádia é muito traiçoeira e a Márcia disse que eles não podem confiar e contar com a Nádia pra nada porque ela faz o que ela quer. Nádia de ver a pessoa que ele voltou lá e voltou. E a Jaqueline conta que enquanto ela limpava a cozinha, a Nádia passou exatamente em cima de onde ela tinha acabado de passar pano. O Black estava tão feliz que ele comentou com o Chay e deu certeza absoluta que o Sander vai voltar fazendeiro, que a Márcia sai e que eles mitaram tanto que vai para a história da Fazenda porque é um jogo de coragem, é um jogo limpo. Henrique de outra pessoa da Jaque. Se o Sander voltar fazendeiro, se o Sander voltar, a Márcia sai. Márcia sai. E não é, gente, é um jogo de ranço mesmo. Eles só repetiram a mesma coisa que eles fizeram na semana passada e deu errado. Foi só isso que eles fizeram. O Lucas também disse algo semelhante, que ele pode até sair na quinta-feira, mas ele tem certeza que ninguém do paiol vai ganhar o programa. E a Jaqueline diz que eles debocham e caçoam da dor alheia mesmo e usam isso como motivo de voto para se justificar nas dinâmicas. Todo mundo faz isso lá, gente, até a própria Jaqueline e o Lucas também. Então não tem nada de errado com isso. Se for pra gente ficar, se o público quiser que a gente ficar, a gente vai ficar. Se o público quiser que a gente vá embora, vai embora. Mas eles eu já sei que não vão ser campeão. Ela diz que o paiol se incomoda bastante com a relação dos dois. Tá incomodando ninguém. Tá incomodando sim. Não, a gente não está incomodando as outras pessoas. As pessoas estão se incomodando com a gente. E isso sim é verdade. Tá na cara, inclusive. É por isso que eles tentam a todo custo alvejá-los sempre que podem e tentar separá-los. Jogo funciona desse jeito. Depois, eles falam da história do Henrique e que a culpa dessa eliminação é do Black, porque o paiol vetou o Lucas na prova do fazendeiro e o Yuri acabou vencendo e eliminando o Henrique. E bom, sobre soberba, Tonzão alertou que a Alicia não deveria citar o filho dos outros e quando ela repassou essa conversa pro paiol, eles debocharam do Tonzão. Filho dos outros? Meu cu. Como o público enxerga essa soberba, vai ser interessante ver um deles sair na próxima semana, né, gente? Eu, pelo menos, acho que vai ser. Pela manhã, Black continuava muito feliz e a Kali também. Ela foi dar um beijo nele e ele não se afastou dela. Arrasou. Bom dia. Vamos pra festa sexta.
Enquanto isso, aqui fora, a Raquel disse que mau caratismo não é entretenimento e se posicionando pela eliminação da Márcia e torcendo para o Sander voltar fazendeiro. Eu, sinceramente, acho que a Raquel não tá mesmo querendo valorizar o novo trabalho dela de comentarista de reality show, né? Mas uma grande maioria, mesmo do público dela, quer salvar a Márcia nessa roça. Se arriscarem, é capaz do Lucas vazar, hein? Porque nas odds dos sites de aposta, o Lucas já perdeu o favoritismo dele. E quando tem dinheiro na jogada, as pessoas não vão arriscar tanto assim, né, gente? Eu, pelo menos, não arriscaria. Ou seja, pode dar muito ruim. Mas, ó, a Raquel vai aprender na prática. Ainda mais agora que ela tá sendo patrocinada por uma casa de apostas, né? O Black tá tão seguro que ele fez a jogada master que agora ele já tá planejando a próxima roça que ainda nem aconteceu. Todo só tem daqui 3 votos. Que voto é da Nádia. Dessa vez, ele vai jogar a Nádia. E depois puxou o saco do Sander para dizer para ele voltar fazendeiro. Depois, a Jaqueline também foi gravar um Quai perto dos colegas do Paiol e soltou provocações que o Black respondeu que nunca ouviu uma pessoa falar tanta besteira assim na vida. Talvez. As palavras que ela falinha também não ouvido. Também não. E isso porque ele disse que ele não é arrogante, né? Só ele sabe falar agora. A Kali e a Nádia foram conversar na academia e ela explicou pra Nádia como foi que ela foi parar no Paiol e disse que ela não é do grupo, mas que ela é aliada do Paiol. A Nádia chamou o Paiol de corja e a Kali disse que sabe que uma hora ela vai sobrar e que ela vai se dar mal, mas o Paiol oferece uma proteção pra ela. Todos eles se juntam, entendeu? Ali é uma corja que eles querem, eles usam as pessoas para chegarem até a final. Amiga, não é questão de usar. A Kali gosta de se enganar e ela só confirmou isso com essa fala. Infelizmente, é um desperdício de potencial. E isso tudo porque ela disse que não acreditou no carro de som que eles ouviram lá, né, gente? O que esperar da prova do fazendeiro de hoje? Como eu disse na abertura do vídeo, Sander fez a pior escolha possível que sacramentou a sua eliminação ao vetar a Márcia e disputar a prova com a Jaqueline e o Lucas. Mesmo atrapalhados, Lucas e Jaqueline são relativamente bons de prova, tanto que já venceram as provas do fazendeiro. O Sander já fez uma prova do fazendeiro, mas ele não é tão ágil quanto se espera de um competidor a essa altura. A gente tá na 8ª semana e o Sander não entregou muita coisa até aqui. É uma planta tanto ou mais que o Henrique. O jogo dele é irrelevante no contexto da fazenda. Se for uma prova de agilidade e força, Sander está em clara desvantagem. Se for uma prova de sorte, aí quem sabe ele tem uma chance, né? A Galisteu até deu um spoiler da prova do fazendeiro em um dos stories dela e parece que é uma prova de agilidade e não é uma prova de sorte. E ao que tudo indica, Lucas e Jaqueline têm mais chances de se dar bem nessa prova do fazendeiro. Se o Lucas voltar fazendeiro, a jogada master do Black vai direto pro ralo. Se a Jaqueline e a Márcia voltarem da roça, é a segunda vez que o Black monta o jogo perfeito e no final ele se dá mal. Mas a desculpa ele já tem preparada. O Sander é uma planta e o Brasil quer tirar as plantas. Agora, se o Sander voltar fazendeiro, a realidade é que a Márcia ou o Lucas saem. Provavelmente, o Lucas tem mais chances de ser eliminado, mesmo com a Raquel tentando tirar a Márcia a essa altura. Pro jogo, é muito mais interessante ver o Black tombando de novo e de novo com cara de cu com essa derrota após uma jogada master que ele acredita ter feito ali. Isso sim iria mexer bastante,
porque seria a segunda semana seguida que ele insiste na mesma jogada, insiste no mesmo erro e a resposta é a mesma. Se o Carelli fizer isso acontecer, o jogo vai dar uma virada enorme nos próximos dias. E aí sim, vai ficar bastante interessante de ver qual vai ser a nova jogada do Black, a nova jogada master dele com o Paiol. Eu acho que eles ainda vão insistir no mesmo erro.